Aviso: este programa contém imagens de violência. Recomenda-se precaução. Zumbis. Você já os viu nos filmes. Os zumbis são os monstros mais assustadores da história. Mas há alguma verdade nessa história? Toda cultura cria sua própria versão de zumbis. Eles seriam reais? Várias doenças ao longo da história produziam os mesmos comportamentos dos zumbis. Então a possibilidade existe. Você nunca enfrentaria um zumbi. Enfrentaria milhões ou milhares. Como sobreviveria? O que faria no dia a dia? Destrói completamente. A espinha do zumbi se parte ao meio. Você está pronto para um ataque de zumbis? Zumbis, uma história viva. A morte é o maior temor do homem. Mas há algo ainda mais aterrorizante. Quando os mortos voltam à vida e se tornam nosso pior pesadelo. Um zumbi. Todo tipo de característica humana some. Eles parecem humanos, mas não são quem costumavam ser. Eles são levados a comer carne humana e nunca ficam saciados. É como uma praga. Como se você fosse atacado por um enxame de insetos. Você está cercado por todos os lados e não há como escapar. Eles são tudo o que mais tememos. O que realmente assusta é que não é apenas um zumbi, é um grupo. Você não pode fugir e nem matar todos eles. A ideia de que o perseguem simplesmente é porque você tem um coração vivo. Isso é absolutamente aterrorizante. Os zumbis nos mostram uma realidade terrível, com a possibilidade não apenas de nossa própria morte, mas da morte de toda a civilização. Todos os outros monstros tentam destruir os seres humanos. Os zumbis vêm atrás de toda a raça humana. Para entender os zumbis, é preciso saber de onde eles vêm. O zumbi moderno vem de um filme de 1968 do então desconhecido diretor americano George Romero, chamado A Noite dos Mortos-Vivos. O que George Romero fez foi reescrever o livro dos zumbis, transformando-os em criaturas apocalípticas. Ele queria um monstro que não tivesse uma definição. Então criou uma criatura que não tivesse uma explicação específica para a sua origem. A visão de Romero do fim da civilização com o apocalipse zumbi representava o medo dos americanos em 1968. O que começou como um filme de terror de baixo orçamento tornou-se um sucesso internacional. Hoje, os zumbis de Romero continuam a voltar da morte em números cada vez maiores. Mais da metade dos filmes de zumbis foram feitos após 11 de setembro de 2001. Eles estão crescendo no cinema, na literatura, nos videogames. Por toda parte tem zumbis. Faz parte da cultura pop. Mas Romero não inventou o zumbi. Essa criatura existe desde que o homem vive na Terra. Os zumbis apareceram pela primeira vez em uma das primeiras obras da literatura, a Epopeia de Gilgamesh. Numa das obras conhecidas mais antigas, a Epopeia de Gilgamesh, Ishtar diz: vou levantar os mortos e eles vão comer os vivos. Os mortos vão superar os vivos. Parece um apocalipse zumbi. A palavra zumbi significa cadáver reanimado e vem do voodoo haitiano, que tem suas raízes na África Ocidental. Historicamente, o zumbi está enraizado na religião voodoo. E é alguém cuja mente é controlada por outra pessoa. É como um escravo. O zumbi do voodoo que se originou na África e foi para o Haiti é muito diferente do zumbi de Romero. A palavra zumbi tecnicamente se refere ao zumbi tradicional do voodoo haitiano. Não tem nada a ver com o zumbi da cultura moderna, da horda viral, voraz e carnívora, que agora chamamos de zumbis. Mas várias outras grandes civilizações temiam criaturas que podiam voltar da morte, como os zumbis. Na China, os mortos-vivos são chamados Jiangxi.
O Jiangshi é um monstro fascinante e terrível do folclore chinês. É um fantasma faminto que retorna para devorar os vivos. Esse fantasma volta para atacar não só os vivos, mas a própria família, como um castigo por não ter sido devidamente sepultado. Como muitas culturas, os chineses realizam rituais de sepultamento para garantir a passagem segura do morto para o outro mundo, para que este não volte e ameace os vivos. No sepultamento incorreto, o espírito não consegue seguir em frente. Ele permanece aqui atormentado, então procura se vingar daqueles que deveriam lhe dar um sepultamento decente. Como o nosso zumbi, o Jiangshi ataca os vivos de forma implacável e aterrorizante. É muito difícil detê-lo. Ele tem uma raiva justa a seu favor, por assim dizer. Enquanto o zumbi chinês volta para castigar os vivos, no folclore árabe, tornar-se um zumbi era a punição por se ter uma vida imoral. Esse zumbi era chamado de Ghoul. O Ghoul é um demônio feminino. Na maioria das vezes era um demônio de uma mulher. Era alguém que caíra em desgraça ou que vivera uma vida pecaminosa. Em algumas lendas mais antigas, o demônio era uma prostituta. Elas se escondiam no deserto e chamavam as pessoas como as sereias. Então voltavam ao seu estado natural, que era um monstro devorador horrível. Era uma criatura tão convincente que a palavra Ghoul tornou-se o nome do zumbi de Romero em A Noite dos Mortos-Vivos. Mas o ancestral mais temível do zumbi veio da Escandinávia, um viking morto-vivo que tinha um apetite insaciável por carne humana, chamado Drogo. Os Drogors eram bem conhecidos na mitologia nórdica. Eram pessoas que voltavam da morte como máquinas implacáveis. E a única maneira de detê-los era atraí-los de volta ao chão de alguma forma. Eles mantinham um certo grau de inteligência, o que os tornava um pouco mais assustadores porque sabiam o que eram e se aproveitavam disso. A única coisa que poderia detê-lo seria um herói. E estamos falando de uma força sobre-humana. Então, um herói comum viraria um almoço para eles. O Drogor nórdico é o zumbi mais selvagem da história. Mas a criatura mais próxima de nosso zumbi moderno era o Retornado da Europa Ocidental. E o homem que documentou o Retornado foi um clérigo inglês do século XII chamado de William de Newburgh, o primeiro caçador de zumbi da história. Ele escreveu sobre espíritos que eram os mortos famintos que precisavam se alimentar dos vivos. Eles não deviam saber o motivo, nós não sabemos, mas William de Newburgh foi uma das primeiras pessoas a tentar entender a causa. Para William de Newburgh, os retornados não eram apenas uma lenda. Eram reais e queriam nos destruir. Ele escreveu: não seria fácil acreditar que cadáveres saem de seus túmulos, a menos que houvesse muitos casos confirmados por várias testemunhas. Na época, seus relatos foram importantes para a igreja porque eram uma tentativa de entender, identificar e eventualmente exterminar esses monstros que retornavam para atormentar os vivos. Ele queria saber se havia alguma forma de entender essa necessidade horrível, porque se eles entendessem, talvez pudessem combatê-la. Os retornados de William de Newburgh são parte de uma tradição de zumbis que abrange muitas civilizações ao longo de milhares de anos. Mas eles estão de volta e agora nos aterrorizam mais do que nunca. Na história, quando as sociedades enfrentavam uma ameaça desconhecida e não sabiam como lidar com aquilo, a ideia de que os mortos voltavam para atacar os vivos se tornou muito popular. Muitos acreditam que a civilização está mais perto do que nunca do colapso total. Sentimos que o fim do mundo está chegando. Há tantos elementos surgindo em diversas partes, esperando para destruir toda a sociedade. Tem a guerra mundial contra o terror, o aquecimento global e também tem um colapso financeiro global. Desastres naturais, furacões, derretimento das calotas polares, tsunamis. Temos conflitos políticos de todo tipo, incluindo o terrorismo. Chegou um ponto em que, quando ligamos a TV, tudo o que nós vemos pode ser muito desastroso. Mas a questão é, a ameaça de um apocalipse zumbi é mesmo real?
A paranoia é o centro do nosso medo de zumbis. O fato de que qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, pode ser o inimigo. Mesmo que os zumbis não existam, o medo é de certa forma um contágio social. Depois de um certo ponto, quase não importa se os zumbis existem. A nossa sobrevivência como espécie pode estar em risco, pois os zumbis voltaram e estão mais perto do que você imagina. Como combater um zumbi? Esta é uma katana, a arma do samurai. E provavelmente a espada mais famosa da história de combate. Os samurais treinavam a vida inteira para aperfeiçoar a técnica com esta arma. Infelizmente, a maioria de nós aprende a usar esta arma assistindo a filmes de samurai, o que é um bom modo de se cortar. A melhor opção pode ser o facão. É barato e fácil de encontrar. Essa arma também é usada para abrir trilhas, mas infelizmente, o medo não é uma coisa que os mortos-vivos costumam sentir. Para entender os zumbis, é preciso começar pelo final, com a morte. Porque a morte é o nosso maior temor. Mas tememos ainda mais que os mortos voltem. Não importa onde você esteja, nem sua cultura ou de que período seja, todos nós entendemos a morte. Todo mundo morre, todo mundo vai morrer e todos nós temos medo da morte. E nosso medo dos mortos é muito prático, porque os cadáveres são prejudiciais à saúde. O que acontece com os corpos depois que morrem não é nenhum mistério. Cadáveres expostos ao ambiente podem contaminar o sistema de água e vários tipos de doenças podem surgir por conta disso. O corpo de uma pessoa pode ser dividido em mais de 400 diferentes tipos de produtos químicos, alguns dos quais são muito aromáticos. Talvez já tenha ouvido falar do cheiro da morte. É um cheiro que nunca se esquece. Dada a realidade grotesca dos cadáveres, os seres humanos aprenderam a se desfazer rapidamente de seus mortos. Um dos primeiros exemplos de enterro da história foi encontrado em Pontenude Cave, no país de Gales, onde restos mortais foram sepultados há mais de 225 mil anos. Nós começamos a enterrar os mortos com um certo grau de cuidado, respeitando o fato de que estavam vivos e também respeitando o seu potencial como ameaça aos vivos. E essa foi a base da civilização. As civilizações desenvolveram rituais fúnebres para oferecer um tratamento adequado aos mortos e para garantir que não voltariam. Túmulos subterrâneos com um enterro em caixões fechados e lacrados eram uma forma de garantir que os mortos ficariam com os mortos e não voltariam para nós de uma forma que não gostaríamos. Em 2009, arqueólogos desenterraram na Irlanda os esqueletos de 2 homens que datam do século VIII. Mas eles não foram apenas enterrados. Foram encontrados com pedras em suas bocas. Arqueólogos especulam que tenham sido enterrados assim para impedi-los de se alimentar dos vivos. Em muitas crenças, costumavam colocar um tijolo na boca para evitar que o cadáver mordesse, pois impedi-lo de usar a sua principal arma era crucial. Ao longo da história, muitas culturas encararam seriamente a possibilidade dos mortos retornarem. Os gregos antigos acreditavam tanto que inventaram uma palavra para isso: machalismos. A antiga palavra grega machalismo significa mutilar o corpo para que ele não volte dos mortos. Às vezes removiam os órgãos internos, coração, fígado, cérebro, algo que impedia a função vital do corpo. Muitos desses rituais permaneceram e também foram passados de uma cultura para outra. Os chineses temiam tantos os mortos-vivos que preferiam não se arriscar e amarravam todo o corpo durante a preparação para o enterro. Se um corpo fosse enterrado de acordo com o costume chinês, ele seria amarrado para que não pudesse se mover. E muitas vezes poderia ser preso ao próprio caixão. A ideia era trancá-lo no caixão que o acompanharia até o outro mundo. As amarras, se feitas corretamente, mantinham o corpo dentro do caixão e, se o menor erro fosse cometido, surgiria um monstro que só poderia ser detido por uma combinação de ritual, magia e força. Nas tradições nórdicas,
Em vez de amarrar o cadáver, foram criados rituais para confundir os mortos. Os nórdicos tinham um ritual onde o corpo era retirado da casa com os pés para frente. Assim, o corpo não poderia olhar para trás e reconhecer a casa de onde saíra. Tiravam o cadáver por uma das portas da casa. Depois a selavam para que, se o cadáver voltasse da morte, não conseguisse reconhecer o caminho de volta porque a porta teria desaparecido. Confundir o cadáver pode parecer superstição medieval, mas a prática perdurou por séculos. Ao longo do século XIX e até o início do século XX, era muito comum na Europa e em partes das Américas que as pessoas retirassem o morto de casa com os pés na frente, para não correr o risco de que a pessoa morta visse alguém dentro de casa e a chamasse para o submundo. Ainda hoje, muitos de nossos rituais funerários vêm da crença nos mortos-vivos, como o fato dos caixões serem parafusados. Não precisamos parafusar algo que vai ficar enterrado a 7 palmos. Mas fazemos isso mesmo assim. Há uma parte de nós que tem medo de algo sair. E queremos garantir que todos os rituais sejam cumpridos, para que nada fora do esperado aconteça. O tratamento adequado dos mortos sempre foi uma crença muito difundida. Quando não se trata os mortos com respeito, eles voltam para se vingar. Nós vemos isso lenda após lenda, com o Janshi, o Drogur, o Retornado, o Ghoul. Os mortos que foram injustiçados querem resolver isso nos atacando. Por que os mortos querem vingança? O que fizemos para merecer sua ira? Em muitas culturas, os mortos se sentiam infelizes por estarem mortos. Sabem que estão mortos, que a vida lhes é negada. Então voltam para perseguir os vivos pelo que eles têm. E que o monstro, o fantasma ou o Retornado não tem. A ideia de que os mortos podem querer se vingar dos vivos remonta a milhares de anos. As pessoas acreditavam que havia mortes boas e ruins. Uma morte ruim impediria o morto de seguir em frente. Uma morte boa abriria a porta para o outro mundo. Uma morte ruim fecharia essa porta e o prenderia aqui. Essa é a base de muitas crenças em monstros, principalmente em zumbis, de que a morte ruim faz com que o espírito permaneça aqui, irritado e vingativo. O que torna uma morte ruim? Um final terrível, o tipo errado de sepultamento ou uma vida pecaminosa. Se há alguma coisa que muda a vida dessa pessoa ou a morte dessa pessoa, ela fica então presa à terra e é movida por uma fome insaciável. Atualmente, a maioria das pessoas não espera que cadáveres saiam da sepultura. Mas uma das maiores religiões do mundo se baseia nessa ideia. Até hoje, os cristãos, em sua maioria, vão à igreja aos domingos e rezam o credo niceno, o credo apostólico, que afirma que ansiamos pela ressurreição dos mortos. Mas a ressurreição seria uma história de mortos-vivos? A ressurreição de Cristo simboliza a volta do mundo dos mortos de forma positiva. Pode-se dizer até que ele é o anti-zumbi. Ele volta do mundo dos mortos para trazer a vida. O ponto central do cristianismo é ressuscitar os mortos, mas para lhes dar a vida eterna. Enquanto o zumbi está lá para devorar os amigos, os parentes e os vizinhos. O zumbi é um paradigma perfeito de como seria a vida no inferno. Cristo oferece uma forma de sair do inferno e concede uma oportunidade de existir como um não-zumbi. A vida livre de pecado seria o segredo para evitar os mortos-vivos? E um dos maiores pecados da humanidade, o canibalismo, seria a chave para entender os zumbis? Como combater um zumbi? Essa arma ameaçadora é a massa medieval. Se você já usou uma vara ou um bastão, pode usar essa arma. Uma versão improvisada da massa medieval é o simples pé de cabra. Não é só um objeto para te ajudar a sobreviver a ataques, mas também para enfrentar os mortos-vivos. Após sair da sepultura, James! o zumbi só tem uma coisa em mente: James! buscar comida. Socorro! Alguém me ajude! O que aconteceu? Ele foi mordido. E só há uma opção no cardápio. Atenção, suspeito está ferido e acaba de deixar o hospital.
Muitos escritores, inclusive eu, tentaram entender por que um zumbi precisa comer. Minha opinião é que ele precisa comer para continuar ativo. Isso lhe daria proteína e um pouco de energia. Mas há outra suposição de que o zumbi come porque está tentando destruir a vida. O zumbi moderno persegue os vivos para comê-los. O que permanece um mistério é por que a missão dos zumbis é caçar os seres humanos e devorar sua carne. Os zumbis estão sempre com fome. Essa é a característica típica do zumbi moderno. Eles não se cansam de comer. Não sabemos por que querem a nossa carne, mas os mortos que comem carne surgiram de um dos tabus mais fortes que existem: o nosso medo de humanos que comem humanos. O canibalismo é um problema para nós como pessoas, em parte porque é nojento e em parte porque nós temos medo e também pela ligação com as coisas sombrias que temos. Temos um medo primitivo de virarmos alimento. Independente da época em que vivemos, sempre houve a crença de que, não importa o que façamos, não devemos comer pessoas. Nós não temos os dentes caninos, nem as garras para destroçar uma pessoa de forma eficaz. Assim, no nível grotesco, tudo que temos são pessoas comendo pessoas. Há relatos de canibalismo ao longo de toda a história, incluindo os antigos mitos gregos. O deus todo-poderoso Cronos comeu seu filho primogênito para impedi-lo de tomar o trono. Cronos destronou o próprio pai para dominar o mundo. Então ele foi bem esperto e pensou que os filhos tentariam fazer o mesmo com ele. Mas para evitar isso, ele os comeu. Cronos comeu seus 5 primeiros filhos. Quando Zeus nasceu, a mãe escondeu o bebê. Mais tarde, Zeus voltou para matar o pai. A moral da história é clara: o canibalismo não pode ser tolerado, especialmente quando se trata de membros de sua própria família. A mensagem por trás do canibalismo na mitologia grega nunca é positiva. No fim, você sempre é devorado, literalmente. O canibalismo não acontece apenas nos mitos, mas em fatos reais também. A maioria das sociedades o proíbe, mas quando as pessoas comem conhecidos, isso viola um instinto humano ainda mais profundo. Um dos episódios mais obscuros da história americana está ligado ao canibalismo. O destino sangrento do grupo de Donner provou que circunstâncias extremas podem transformar qualquer pessoa em um canibal. O grupo de Donner fez a pior viagem do mundo. Eles começaram em 1846 e se dirigiram para a Califórnia. O comboio de 85 colonos começou a atravessar as montanhas da Serra Nevada. Eles ficaram presos lá durante o inverno. Como não podiam sair, acabaram sucumbindo à fome. Metade do grupo morreu, mas a outra metade recorreu a uma desesperada tática de sobrevivência: comer os mortos. Alimentados pelos companheiros de viagem, 48 colonos escaparam das montanhas, mas quando voltaram para casa, foram recriminados pelo que fizeram. Depois que voltaram, um estigma acompanhou esses sobreviventes. Quem come carne humana uma vez, volta a comer de novo. O grupo de Donner chocou o país, mostrando que quando a sobrevivência está em jogo, as regras da sociedade desaparecem. Quando se quebra um tabu dentro de um grupo, você se torna um proscrito. Não importa se você vai ser punido pelo Estado. Em algumas sociedades, você simplesmente deixa de existir. Em tempos de fome, não queremos que as pessoas ataquem umas às outras. Quando as pessoas estão com fome, comem qualquer coisa. Mas a sobrevivência não é a única causa do canibalismo. No século XIX, no Canadá, havia algo ainda mais sinistro. 1879, Alberta, Canadá. Depois de um inverno longo e brutal, trabalhadores de uma missão católica foram surpreendidos pelo aparecimento de um caçador nativo chamado Swift Hunter. Ele alegou que a família havia morrido de fome, mas a polícia logo descobriu a verdade. O caçador matara e comera a esposa, os 6 filhos, a mãe e o irmão. Ao ser descoberto, Swift Hunter disse que havia sido possuído por um espírito chamado Wendigo. O Wendigo era o espírito que dominava aquele que comia outras pessoas. Então você teria que continuar a comer humanos para sobreviver. A fome que o controlava o faria pensar apenas numa coisa: comer carne humana.
Após Swift Runner ser enforcado por seus crimes, vários casos de possessão canibal foram relatados em toda a região. Os canadenses começaram a temer o Wendigo, uma criatura terrível que poderia acordar o zumbi que havia nas pessoas. Essa doença agora é conhecida como psicose Wendigo, que vem do folclore nativo americano. Não havia como deter o doente, ele continuaria a comer carne humana para sobreviver. Seria uma obsessão, como se fosse um zumbi e não tivesse mais controle sobre seus atos. Mais recentemente, outro homem movido pela fome de carne humana deu vida ao terror dos zumbis. Em 1991, o canibal mais famoso dos Estados Unidos, Jeffrey Dahmer, disse aos investigadores que matara e comera suas vítimas porque não queria que elas saíssem. Jeffrey Dahmer queria o controle total sobre a pessoa, ela viva ou morta. E o canibalismo de partes do corpo é um sinal de poder completo sobre uma pessoa. Em sua busca pelo controle total de suas vítimas, Jeffrey não só as comeu, mas tentou transformá-las em zumbis. Jeffrey seduzia os homens e os levava para casa. Depois ele furava seus crânios e jogava ácido lá dentro. O que ele estava tentando fazer era criar um zumbi. Criar alguém cuja mente ainda podia funcionar, mantendo as pessoas vivas, mas sem que tivessem nenhum poder de decisão. O fascínio de Jeffrey Dahmer vem de nosso medo do canibalismo, a maior das depravações. Mas comer humanos nem sempre foi um tabu. Sempre houveram exemplos de canibalismo na pré-história. Algumas culturas acreditam que não há melhor maneira de honrar o inimigo do que comer o seu coração. Outras culturas acreditam que não há melhor maneira de amaldiçoar o inimigo do que digerir o seu coração. O canibalismo é um fenômeno global, não é necessariamente um ato de maldade. Às vezes, as pessoas acreditam que é a forma de obter o poder, o conhecimento e também a linhagem da família do morto. Até hoje, o canibalismo ritual ainda ocorre em áreas isoladas de Papua Nova Guiné. Uma tradição envolve comer o cérebro de parentes falecidos. Mas na década de 50, essa prática levou ao surgimento de uma misteriosa epidemia. Certas tribos que praticavam o canibalismo desenvolveram uma doença chamada curo, que fazia com que bolsas de ar esponjosas se formassem no cérebro. As pessoas ficavam cada vez mais confusas, delirantes, às vezes perdiam a noção de realidade. Tudo isso parece corresponder aos zumbis que vemos hoje no cinema. Essa doença era chamada de curo. Mais tarde, descobriu-se que a doença era causada pela ingestão de cérebros infectados com prions. O prion é um agente infeccioso assustador. Quando atinge o cérebro, o transforma num queijo suíço. É aterrorizante porque não entendemos muito bem como funciona. O prion é um agente infeccioso diferente de tudo que se conhece. O prion mais famoso é o da doença da vaca louca, que contamina os humanos quando a vítima consome carne infectada, deixando-a em estado parecido com o dos zumbis. O cérebro devastado pela doença da vaca louca tem alguns elementos de um cérebro de zumbi. A pessoa sofre de mioclonia e acaba se tornando atáxica, ou seja, incapaz de andar tão bem. Ela também se torna cada vez mais confusa, talvez delirante. Se pensarmos nos contágios que poderiam nos transformar num zumbi, os prions estariam no topo da lista. As pessoas podem ser infectadas por prions, que produzem sintomas que fazem suas vítimas parecerem zumbis. Mas os prions poderiam desencadear um surto de zumbis? Como combater um zumbi? Um machado de batalha. É comum em toda a Europa, especialmente na época dos vikings. Infelizmente, a maioria de nós não é grande e forte como um viking. Mas basta um golpe e o zumbi já era. A melhor opção pode ser a boa e velha pá. Os soldados costumavam afiar as bordas. Ela pode ser usada como um machado ou empunhada como uma lança. Perfeita para combater zumbis. Aqui é Tissa Farrell, diretamente para o Jornal da Noite. Pelo que se sabe, todos os presos mortos retornaram à vida e... Não! Os zumbis querem nos comer. Mas eles também têm outra missão: nos infectar.
O zumbi é criado por uma doença e tem um único objetivo biológico, que é espalhar o seu vírus ao morder e consumir seres humanos. O propósito, o objetivo do zumbi é criar mais zumbis. Sair e infectar outras pessoas. É para isso que existem. Se espalha de pessoa para pessoa bem depressa. Às vezes, uma mordida já transmite. Então, é passado através da saliva. Às vezes, é especificamente o sangue do zumbi, mas sempre se espalha rapidamente, como uma doença ou uma praga. O surto de zumbis é fatal e incurável. Ataca indiscriminadamente e é o que mais tememos nessa doença. A doença caça sem distinção. Vai atacá-lo, independente de quem você seja, e nada vai detê-lo. Os filmes de zumbi jogam com esse medo, a ideia de que pode atacar qualquer um. Mesmo se tentarmos combater, se espalha. Porque se você matar uma pessoa infectada, ela volta como um zumbi. É uma ameaça crescente que não nos permite elaborar uma resposta adequada. Um apocalipse zumbi é terrível, não só porque é mortal para nós como indivíduos. O mais assustador é o que pode acontecer com a sociedade quando enfrentar a aniquilação total. Isso joga com a ideia de vizinho contra vizinho, de que não podemos confiar nas pessoas que nos cercam. Sua filha pode ser transformada em um zumbi a qualquer momento, ou te atacar para se salvar durante um grande surto de zumbis. Os aspectos psicológicos do surto de zumbis podem ser mais prejudiciais do que os efeitos do contágio direto. Você lutaria contra algo que parece ser seu parente, mas que não é mais. Essa pessoa seria apenas uma manifestação ambulante do vírus e, por não ser tratável, precisaria matá-la. As pragas destroem os laços da sociedade e reduzem nossa humanidade. Não apenas matam pessoas, mas derrubam civilizações. O assustador nas pragas não é só que nos matam, mas somos impotentes contra elas. As pragas causam pânico, todo mundo vira um contra o outro. Você não pode confiar em ninguém quando a base da sociedade se desmorona. A história já demonstrou os efeitos apocalípticos das pragas. No século XIV, uma bactéria se espalhou da Ásia para a Europa, matando 1/3 da população em menos de 2 anos. Batizada de peste negra, mais tarde foi conhecida como a peste bubônica. As estimativas na Europa eram de 25% a 35% da população. Pesquisas mais recentes falam de 40%, 45% até 50%. A mortalidade demográfica foi imensa. Para os sobreviventes, a morte por peste negra parecia o apocalipse. Se definirmos o apocalipse como um evento terrível, algo que destrói a sociedade e os componentes básicos da infraestrutura social, como lei, ordem, governo, os sobreviventes veriam basicamente um cenário apocalíptico. Sem uma explicação científica, ninguém sabia por que as pessoas estavam morrendo e não havia cura. Todos estavam impotentes para impedir a própria morte. Atravessou fronteiras, mudou-se de país para país e era quase impossível de deter. Os sobreviventes tentaram explicar a devastação como um castigo divino. As pessoas tinham todo tipo de teoria sobre o que causava a peste negra. E tudo girava em torno do sobrenatural. E como era uma sociedade bastante religiosa, devia ser a ira de Deus. Recorreram ao arrependimento, mas suas preces ficaram sem resposta. No ano 1400, a população mundial diminuíra em 100 milhões. Como um apocalipse zumbi, a peste negra era incompreensível e sua destruição era absoluta. Se você quiser um bom exemplo de como seria um apocalipse zumbi, uma boa referência é a peste negra. As pragas não são assustadoras apenas porque podem nos matar, mas também pelos transtornos que causam, pois podem desintegrar toda a atmosfera cultural. Em 1918, surgiu uma praga ainda mais mortal que se espalhou pelo mundo todo, matando cerca de 50 milhões de pessoas em menos de 3 anos. Foi chamada de gripe espanhola. Era a primeira aparição do temido vírus
H1N1. Provavelmente matou mais pessoas em um curto período de tempo do que qualquer outro surto, incluindo a peste bubônica. Matou mais soldados americanos na Primeira Guerra Mundial do que os próprios combates. A pandemia de gripe de 1918 foi especialmente apavorante porque, ao contrário da maioria das doenças, não atacava os mais fracos. O peculiar nesta versão da gripe foi o impacto sobre as pessoas no auge de suas vidas. Normalmente, os surtos de gripe afetam as crianças muito novas e os idosos que estão mais suscetíveis. Mas neste caso em particular, os jovens foram afetados em grande número. Novamente, uma praga misteriosa devorava as pessoas e as sociedades em grande escala. Mas a gripe não foi a única responsável. O mundo, cada vez mais global, ajudou a doença a se espalhar rapidamente. Houve uma espécie de ocasião perfeita no início do século XX. Tínhamos acabado de terminar a Primeira Guerra Mundial e a infraestrutura das sociedades desenvolvidas havia sido destruída. Ao mesmo tempo, muitas pessoas viajavam ao redor do mundo mais facilmente do que nunca. Todas essas coisas se combinaram e a gripe espanhola basicamente se aproveitou disso. Além de derrubar tudo o que se sabia sobre medicina, o fato de ser apenas uma gripe foi tão assustador porque foi subestimada. Inicialmente, as pessoas diziam: é uma gripe, não vai matar ninguém. A gente não precisa alertar o governo nem declarar estado de emergência por causa de uma gripe, por favor. Acho que muitas pessoas reagiram da mesma forma a um surto de zumbis. A pandemia de gripe espanhola nos mostra como poderia ser um apocalipse zumbi. Fique tranquilo. Em sua primeira resposta aos zumbis, os governos vão estragar tudo. Provavelmente vão tentar tranquilizar o público, porque o que os governos mais temem é o pânico social. Assim que deixarmos de acreditar nas instituições governamentais, a confiança do público vai diminuir e cenários pós-apocalípticos começarão a aparecer possíveis. Como em um apocalipse zumbi, a gripe espanhola devastou populações inteiras, porque as pessoas não podiam imaginar nem enfrentar a possibilidade de extinção. E o que é pior, em tempos de negação, as pandemias podem se transformar rapidamente em pânico. Em todos os casos de pragas, há um estágio de negação, que então se transforma em pânico em massa. Com as pragas que sofremos no passado, sempre houve uma sensação de pânico ou incerteza. Em grande parte porque as pessoas não sabiam a causa daquilo. E até saberem qual era, havia várias teorias malucas de conspiração. Outras potenciais pandemias nos fizeram temer um apocalipse global. A SARS, a doença da vaca louca, o vírus do Nilo Ocidental. Todas menos perigosas do que se temia inicialmente e que ajudaram a nos preparar para o próximo e talvez mais aterrorizante surto. Houve o vírus do Nilo Ocidental, o H1N1, o vírus da SARS, a doença da vaca louca. Tudo isso surgiu aparentemente do nada. Chamaram muita atenção e, por causa disso, aprendemos a reconhecer os primeiros sinais de alerta e distingui-los de todas as outras coisas que deixam as pessoas doentes. E isso é essencial para o reconhecimento inicial de um surto de zumbis. Os cientistas começaram a usar o modelo de um surto de zumbi para estudar as pandemias. E suas conclusões não são exatamente reconfortantes. Um grupo de biomatemáticos da Universidade Carleton, no Canadá, que estuda pandemias, criou um modelo de programação linear para ver o que aconteceria se de fato houvesse zumbis. E a conclusão foi bem extrema. A menos que os zumbis fossem eliminados num estágio inicial de desenvolvimento, a civilização humana como a conhecemos seria exterminada. A ciência pode nos salvar? Quando se trata de doenças, parece ser nossa melhor esperança. Mas e se a ciência não for o suficiente? Como combater um zumbi? Enfrentar um zumbi completamente desarmado é o combate mais perigoso que você pode encontrar. Esse zumbi que temos aqui é bem alto. Então o que eu posso fazer é atacar as pernas. Quando o seu oponente atacar, você cai no chão, prende a parte de trás da perna dele e empurra a canela dele com o ombro. Dessa forma, você tem a chance de escapar ou acabar com ele com um pisão na cabeça.
Um zumbi é fácil de ser derrotado. O problema é que raramente estão sozinhos. Eles se movem em hordas. Qualquer pessoa pode enfrentar um zumbi. Você pode comer enquanto luta com um deles. Então um zumbi não é problema. 5 zumbis não é problema. Mas uma horda de zumbis é encrenca na certa. Os zumbis andam lentamente, mas nunca param de avançar. E o que é pior, se multiplicam sem parar. Uma horda de zumbis é poderosa por causa da quantidade. São ilimitados, uma massa de mortos. Há tantos que parece um exército reunido. Matá-los é inútil, pois já estão mortos. E o que lhes falta em velocidade, eles compensam em persistência. Os zumbis são incansáveis. Não têm pernas e continuam vindo. Não têm pé e continuam andando. Não têm mãos e continuam avançando. Só precisam conseguir nos pegar e morder. O choque de uma invasão de zumbis não é causado apenas pela quantidade de mortos-vivos, nem por serem incansáveis, mas porque eles nos cercam, impedindo qualquer fuga. A primeira reação das pessoas é procurar um lugar para se trancar, assim os zumbis não vão pegá-las. O problema disso é que ficam num quarto sem comida nem água, com os suprimentos limitados na melhor das hipóteses. O cerco é um tema comum em todos os filmes de zumbis. A horda avança e cerca um grupo de heróis que se refugia para tentar se defender. O cerco tem sido usado com muito sucesso ao longo da história, dos visigodos aos mongóis e nazistas. É uma guerra de desgaste. Mas quando os zumbis atacam, o cerco é com certeza ainda melhor, porque é um inimigo que não vai ficar sem recursos. E que não vai embora nem desistir da luta. Numa guerra de desgaste, o zumbi vai vencer. A horda implacável provoca uma ansiedade profunda e antiga. O medo de ficar em menor número, ser cercado e destruído. Se voltarmos no tempo até a origem dos seres humanos, ao que chamamos de homens das cavernas, eles eram chamados assim por uma razão. Havia 3 paredes de pedra e uma abertura. Eles se refugiavam no local em que se sentiam seguros e que mantivesse tudo o que era ruim lá fora. Ao longo da história humana, sempre existiu o medo da horda. Quando você e seu grupo formarem uma civilização, na próxima colina, provavelmente haverá outras pessoas que não fizeram nada disso. Estarão famintos, desesperados e tentarão tirar tudo de vocês. Porque isso já aconteceu. A história humana está repleta de cadáveres de civilizações mortas que caíram quando uma horda invadiu a cidade. Um dos exemplos mais famosos de uma horda destrutiva surgiu em Roma no século V. Por quase 1000 anos, Roma foi o centro do império mais poderoso da Terra. Mas, de repente, os visigodos surgiram do norte. Era uma tribo selvagem que invadiu a cidade incansavelmente. Os romanos ficaram aterrorizados com os visigodos. De repente estavam cercados por esses bárbaros selvagens que estavam prestes a invadir seus locais mais sagrados e saquear a cidade. Era o fim da civilização que conheciam. Em 2 anos, os visigodos conseguiram controlar Roma. A cidade eterna não existia mais. 800 anos depois, a horda mais famosa da história cruzou a Ásia Central, destruindo tudo o que havia em seu caminho. Na verdade, a palavra horda vem dos mongóis. Eles acrescentaram uma nova brutalidade à guerra, fervendo e esmagando as vítimas e catapultando suas cabeças decepadas. Qualquer exército invasor é aterrorizante, mas há um motivo para citarmos em especial os mongóis. Eles saqueavam, comiam os prisioneiros e utilizavam táticas muito violentas. Algumas vezes enfrentamos uma ameaça avassaladora, algo tão grande e poderoso que nos assusta e até nos separa de nosso próprio grupo de proteção. A horda mongol é um exemplo perfeito da tática de choque, pois são tantos e tão rápidos que não existe uma defesa adequada. Em meados do século XIII, a horda mongol invadiu a cidade de Bagdá.
e destruiu a joia do Império Islâmico. A cidade que fora deslumbrante permaneceu em ruínas por vários séculos. Falamos do saque de Roma em 410 ou do saque de Bagdá realizado pelos mongóis, que acabou com a Era de Ouro Islâmica. Isso está embutido em nossa psique. Tudo o que construímos pode ser destruído por uma horda. Muitos filmes de zumbi retratam uma cidade sitiada por um exército implacável. Esse cenário foi visto há pouco tempo durante a Segunda Guerra Mundial. Desta vez, a horda era o nazismo. Quando falamos do apocalipse zumbi, temos a tendência de pensar que é algo abstrato. Mas, na verdade, já vimos isso em vários lugares do mundo. Um bom exemplo é o cerco de Leningrado. Leningrado, 1941. Milhares de soldados nazistas cercaram a capital cultural soviética, provocando um dos mais longos e mortais cercos da história. As batalhas duraram cerca de 900 dias e milhares morreram de fome nas ruas. Foi chamada de cidade heróica e os cidadãos eram mesmo heróis, mas sempre havia um comerciante do mercado negro que podia lhe vender um bolo de carne. Nunca admitiram que houve canibalismo em Leningrado e nunca ninguém perguntou de onde vinha a carne. Todos estavam em guerra. Havia assassinato constante, canibalismo, todo tipo de situação horrível. Era uma guerra absoluta e completa. Quem vivia naquela época acreditava que era o fim do mundo. Acho que a Segunda Guerra Mundial no Oriente se parecia mais com uma guerra de zumbis do que com a Segunda Guerra Mundial no Ocidente. De repente, os russos viram os tanques invadirem seus campos de trigo. E não houve negociação. Churchill chamava os nazistas de bárbaros mecanizados. A palavra bárbaros para muitos significa que não há bom senso. E isso é absolutamente aterrorizante para as pessoas. Hitler é um monstro de maldade. Insaciável na sua sede de sangue e pilhagem. Diferente de outros inimigos militares, a invasão da horda sempre representou uma crueldade mais aterrorizante. Uma força que não para enquanto não atingir a destruição total. Mas hoje o inimigo é ainda mais assustador, pois não se parece um exército. Nós os conhecemos como terroristas. Acho que o governo de Bush lidou com a noção de zumbis de forma bem sucinta ao descrever os terroristas. Não havia nenhuma forma de negociar. Eles nos seguiram até em casa como os zumbis e não havia como detê-los, a não ser destruí-los. A guerra ao terror nos coloca diante de um inimigo implacável, sem rosto, que não é sensato nem tem medo da morte. Enfrentar um zumbi é exatamente como enfrentar a guerra contra o terror, porque você não enfrenta um estado, um país ou um grupo de pessoas em particular. Em essência, você enfrenta uma ideologia. É uma ameaça que pode estar nas ruas de qualquer cidade, em qualquer cidade de qualquer país. Ainda estamos na guerra ao terror, mas isso nos prepara para o apocalipse zumbi? Quanto mais forte a nossa cultura fica, mais poderosos somos e mais acreditamos que não há nada grande o suficiente para nos destruir. Uma horda de zumbis poderia muito bem fazer isso. E quando nos dermos conta de que eles existem mesmo, só de vê-los nós ficaríamos tão chocados que nosso espírito ficaria abalado e desistiríamos ali mesmo. Ao contrário dos exércitos, o cerco de zumbis não viria só de outro país. Poderia começar dentro de sua própria comunidade, até mesmo em sua própria casa. Mas o mais assustador é que o zumbi pode ser um monstro criado por nós. Como combater um zumbi? A lança é uma das armas mais antigas da história. As primeiras versões eram uma vara com uma ponta afiada. Usá-la requer um impulso bem preciso, o que pode ser difícil ao combater zumbis. Outra ferramenta eficaz de longo alcance é o raspador de gelo. Pode ser uma arma extremamente eficaz no combate a zumbis. É grande e com lâminas lisas que podem ser usadas para golpear. E se quebra o gelo de um inverno rigoroso, pode fazer o mesmo com o crânio de um zumbi.
Olha para isso, ele tá todo furado e continua vivinho da Silva. Zumbis voltam dos mortos, comem carne humana, se espalham como um vírus e invadem como um exército implacável. Mas o mais terrível de tudo é que nós os criamos. Em muitas ficções, vemos que os seres humanos são a causa do surto de zumbis. É uma guerra biológica, é algo que nós criamos. Podemos ser responsáveis por trazer os zumbis à vida, às vezes acidentalmente. Muitas vezes os zumbis são criados de forma não intencional, mas sim num acidente num laboratório secreto do governo. Em muitas histórias, seres humanos tentam utilizar o poder da natureza para seus próprios fins. Mas a tecnologia que criamos acaba desencadeando uma força destrutiva que nos consome num apocalipse zumbi. No fundo, há sempre essa ideia de que nós fizemos algo com a radiação, a engenharia genética, armas de bioterrorismo, alguma coisa assim. Nós é que fizemos algo para desencadear isso. Há o temor de que, ao lidar com a ciência, acabamos fazendo algo para manipular nosso próprio destino e criamos esses bugs, por assim dizer, que provocam o nosso fim. O medo do poder destrutivo da nossa tecnologia é antigo. Na mitologia grega, Prometeu roubou o fogo de Zeus e o entregou à humanidade. Como castigo, Zeus enviou Pandora, que abriu uma caixa e liberou todos os males que existem no mundo. O mito de Prometeu é a história de alguém que vai longe demais e rouba o fogo dos deuses e é punido por isso. E o mito dos zumbis se encaixa totalmente nisso. É o nosso medo de criar algo que vai nos destruir. A moral do mito de Prometeu é que a tecnologia pode ser perigosa e nos destruir. Em versões posteriores do mito, Prometeu forja a raça humana a partir do barro. Depois lhe entrega o fogo. Zeus castiga Prometeu acorrentando-o a uma rocha onde uma águia vem se alimentar de sua carne. São contos de advertência sobre o homem que tenta agir como Deus. Ele não deve tentar criar seu próprio animal e, em última análise, o que está morto deve continuar morto. No mito de Prometeu, o homem brinca de Deus e é devorado. No folclore judaico, há outra história de como uma criação do homem pode se virar contra ele. É o famoso conto do Golem. Na tradição judaica, eles têm a história do Golem, que recebeu a vida de um rabino de Praga no século XVI para proteger os judeus da perseguição. Mas ele foge do controle e se torna um monstro poderoso e implacável. O Golem se torna cada vez mais violento, matando judeus e não-judeus, até que finalmente se volta contra seu criador. O Golem enlouquece e cabe ao Criador prendê-lo e decidir como ele pode ser destruído. O rabino foi forçado a matar o Golem, removendo o amuleto que dera vida à criatura. O Golem é um conto perfeito do porquê não devemos tentar brincar de Deus. É um conto clássico de advertência. Nós não sabemos o bastante sobre o universo, mas achamos que sim. E esse excesso de confiança se volta contra nós. Em 1816, Mary Shelley escreveu um conto de advertência sobre o potencial destrutivo da tecnologia. Ela criou o zumbi mais famoso da história, o monstro do Dr. Frankenstein. O subtítulo do livro era O Prometeu Moderno. Outra história sobre o que acontece quando os humanos tentam brincar de Deus. Mary Shelley escreveu Frankenstein numa época de grande inovação científica. Era um desafio ao modo como as pessoas se relacionavam com Deus, com o conhecimento e com o que era possível e impossível. Temia-se que estivéssemos manipulando a natureza de uma forma que era ruim, não boa. Shelley se inspirou na história de Prometeu, em que humanos eram feitos de barro. Mas em sua história, o Dr. Frankenstein dá vida aos mortos. Ele constrói um monstro, costurando pedaços de cadáveres. O Dr. Frankenstein dá vida ao monstro através do choque elétrico de um relâmpago chamado de galvanização. A galvanização é uma teoria que surgiu no fim do século XVIII de que se você aplicar uma carga elétrica a um cadáver, ele será reanimado.
No início do século XIX, um cientista italiano chamado Giovanni Aldini usou essa técnica para tentar reanimar os cadáveres de criminosos executados. Os experimentos de Aldini produziram contrações musculares, espasmos faciais e reações no coração de um cadáver. Os jornais de Londres relataram erroneamente que um condenado chamado George Forrester voltara à vida. A história de que George Forrester foi eletrificado até voltar dos mortos foi uma das principais influências sobre Mary Shelley ao escrever Frankenstein. Em Frankenstein, acho que Mary Shelley fez um grande comentário sobre a tecnologia estar à nossa frente. E, à medida que descobríamos novas tecnologias, não deveríamos brincar de Deus. Devíamos aceitar a morte como um fim. Quando Mary Shelley escreveu Frankenstein, as pessoas temiam que a ciência e a tecnologia pudessem destruir um antigo estilo de vida. Mas em 1968, quando Jorge Romero gravou A Noite dos Mortos-Vivos, as pessoas temiam que a tecnologia pudesse destruir toda forma de vida. A Noite dos Mortos-Vivos saiu em 1968, no auge da Guerra Fria. Era bem possível que a raça humana se aproximasse da destruição nuclear. No filme de Romero, a origem dos zumbis é vaga, mas o filme sugere que está relacionada a um satélite da NASA que emitia radiação. Os zumbis de Romero invocaram um antigo temor, de que a tecnologia que desenvolvemos para controlar o mundo, na verdade nos controla. As armas biológicas são o Frankenstein atual. Um agente patogênico não precisa de tanques. É pequeno, fácil de ser transportado, é o tipo de arma que um grupo terrorista escolheria porque não se pode enviar um exército grande o suficiente para enfrentar os Estados Unidos. Portanto, seu exército seriam os vírus, bactérias, prions, algo pequeno e que pudesse ser usado para gerar danos ilimitados. A guerra biológica tem um passado antigo. Em 1346, um exército mongol cercou o posto avançado genovês de Kaffa, na península da Crimeia. Em vez de poder de fogo, os mongóis atacaram com cadáveres. Seus exércitos foram atingidos pela peste e, então, lançaram os cadáveres em Kaffa para espalhar a doença. E foi aí, então, que as pessoas de dentro da cidade começaram a partir. Esse é o primeiro exemplo de uma guerra biológica sendo usada em combate. Os sobreviventes que fugiram de Kaffa espalharam a peste pela Europa. Hoje, os cientistas aprenderam a fabricar vírus e transformá-los em armas. Em 2001, pacotes do vírus mortal Anthrax foram enviados a diversos alvos nos Estados Unidos, matando 5 pessoas e infectando outras 17. Pense no que aconteceu em 2001, nos Estados Unidos, quando houve ataques com o Anthrax, logo após o 11 de setembro. De certa forma, os ataques com Anthrax geraram muito mais pânico do que os ataques terroristas iniciais. A ameaça de Anthrax foi estranhamente similar aos horrores de um apocalipse zumbi. O Anthrax mata, em parte, corroendo a carne humana. E no caso dos ataques de 2001, investigadores chegaram à fonte do Anthrax, um laboratório americano de armas biológicas. Mais uma vez, aqueles que brincavam com fogo se queimaram. O medo é que algo seja desenvolvido e que possa afetar toda a população de uma forma muito ruim. E que seja liberado propositalmente ou não. E se isso acontecer, quais seriam as ramificações? Então, como é guardado o que está sendo desenvolvido? Os temores de um apocalipse zumbi muitas vezes envolvem a ameaça do bioterrorismo. Houve muita discussão na mídia e entre os militares sobre se um vírus zumbi poderia ser transformado em arma. A resposta é sim. Há uma série de diferentes patógenos, parasitas ou combinações de doenças que pode ser transformada em arma e criar um surto de zumbis. Um surto de zumbis é realmente possível? Não há dúvida de que temos a tecnologia, mas ela serviria para nos salvar ou nos destruir? Como combater um zumbi? Os militares e policiais costumam aprender a atirar no centro do corpo. Tem muitos órgãos vitais na parte superior do corpo humano. Mas um zumbi precisa de um tiro na cabeça para apagar de uma vez.
Casos semelhantes estão ocorrendo por toda a cidade. A situação aqui está cada vez pior. Há zumbis por toda parte. Nos quadrinhos, na TV, no cinema. Mas e se eles realmente existirem? Há pessoas que acreditam nessa hipótese. O ex-vice-presidente Richard Cheney falou sobre o problema de 1%. Se houver 1% de chance de que a Al-Qaeda ataque os Estados Unidos, as consequências seriam tão graves que valeria a pena tomar qualquer medida de contra-ataque para evitar que isso acontecesse. Vamos admitir que a probabilidade de um ataque de zumbis seja muito menor, mas as consequências seriam tão graves que eu acho que deve haver o planejamento de políticas em vez de esperarmos pelo inevitável. Aqueles que se preparam para um apocalipse zumbi acreditam que é melhor se preparar para o pior, seja uma invasão de zumbis ou qualquer outra catástrofe. Eu tenho um kit contra zumbis. É um kit de sobrevivência. E não há nada ali que eu não precisaria num surto de zumbis. Tem até um pé de cabra. Não há nada no kit contra zumbis que não estaria num kit para desastres. A casa deve estar preparada com um suprimento de comida e água para pelo menos 3 dias. Se a casa onde você mora não é segura, é preciso ter um plano. Para sobreviver a um desastre, não basta estocar comida. Também é preciso aprender técnicas de sobrevivência. J.L. Bourne, um oficial da Marinha treinado em sobrevivência e autor de romances sobre zumbis, aplicou seu treinamento para a possibilidade de uma invasão de zumbis. A sobrevivência não depende só de armas, curativos, comida e uma caverna em algum lugar. Para aprender a sobreviver é preciso pensar no que vai enfrentar e que habilidades deve ter para sobreviver. Mas apenas as habilidades de sobrevivência não bastam. Sobrevivência não depende do melhor equipamento nem das melhores armas. A sobrevivência exige que você enfrente as dificuldades à frente. Como se preparar para sobreviver a um apocalipse zumbi? Algo que nunca enfrentamos antes. A cultura popular mostra que fugir geralmente é a melhor opção. Basta pegar sua bolsa, sua arma, seu equipamento, correr para áreas desertas e se tornar um nômade. Mas eu digo que fugir deve ser um de seus últimos recursos. É melhor ficar no lugar o máximo possível. Se você vai ficar parado, então deve estar preparado para transformar sua casa em uma fortaleza. Para fortificar uma casa comum, você pode ir a uma loja de ferragens, comprar algumas pranchas de compensado e se preparar como se fosse enfrentar um furacão, impedindo que as janelas se quebrem. Especialistas em sobrevivência equipam a casa para se defender. Mas quando tudo falha e precisam enfrentar a vastidão pós-apocalíptica, eles partem. É o último recurso de sobrevivência. E por uma boa razão, é preciso deixar tudo para trás. Se eu tiver que fugir, eu levaria alguns desses itens comigo. Primeiro, a água. A comida é a segunda coisa mais importante. Eu também levaria um kit médico e um espelho sinalizador. Eu poderia usar um acendedor se a lanterna falhasse e também carregaria um item de segurança. Uma forma de me proteger das ameaças que pudesse encontrar. Então eu levaria uma arma de fogo. A prioridade seria levar coisas leves, porque gramas viram quilos e quilos levam a dor. Ao fugir, o único meio de transporte pode ser a pé. Você acha que pode andar 40 km por dia carregando uma mala durante um apocalipse zumbi? Está totalmente enganado. Sem torres de celular, GPS ou mapas, como saber para onde ir? Você pode desperdiçar muitas calorias indo na direção errada. Então, saber a direção é super importante. Você pode usar a bússola ou o sol. Algumas pessoas preferem usar a vegetação ou musgos que crescem em árvores. Você pode saber a direção utilizando um dos meios urbanos de navegação. Olhe para as antenas parabólicas no telhado das casas que costumam apontar para o sul. Depois de descobrir como navegar no deserto pós-apocalíptico, os objetivos são extremamente básicos. No topo da minha lista de prioridades, ao fugir de zumbis, estaria uma fonte de água. Ia querer encontrar um lugar para encher a minha garrafa d'água e purificá-la. Depois viria a comida.
Eu poderia encontrar um pouco de comida no mercado abandonado, mas esse não deve ser o plano, porque provavelmente já teriam sumido. Acredito que o melhor plano seria a caça. E se a caça não fosse abundante? Às vezes, sobreviver em um cenário apocalíptico exige as habilidades de um pioneiro. Em outras, a destreza de um insurgente. Eu ficaria de olho em casas abandonadas onde pudesse encontrar comida. Ao se aproximar de uma casa, deve-se ter muito cuidado. É preciso se certificar de que ela está abandonada ou se comunicar com as pessoas de dentro para que saibam que você não é hostil. Lá dentro, a missão é simples. Encontrar os elementos básicos para a sobrevivência. Comida, água, abrigo e segurança. Essas são minhas prioridades. Procuraria coisas como sacos plásticos para poder fazer um alambique solar e recolher mais água. Também procuraria velas. Iria para a cozinha e o banheiro, onde poderia encontrar água sanitária para fazer a purificação da água. Mas comida e abrigo não são o suficiente para sobreviver. Há um problema maior. Os zumbis estariam à solta e viriam atrás de você. O que fazer para detê-los? Se houvesse um apocalipse, estaríamos diante de uma ameaça real. Não adiantaria dar saltos e chutes giratórios de ninja. É melhor fazer algo direto e prático. Se quebrar o joelho dele, o que pode conseguir com alguns chutes, o zumbi vai cair. Um zumbi que rasteja não é tão ameaçador quanto um zumbi que pode andar. Neutralizar um zumbi ajuda, mas a única forma de detê-lo é destruir seu cérebro. Os zumbis morrem com uma pancada na cabeça. Em todos os filmes que vemos, usam uma arma ou um martelo para acertá-los na cabeça. Qualquer objeto duro poderia servir. Eu prefiro uma arma resistente. A maioria das pessoas sabe como golpear com um objeto pesado, seja esse objeto um martelo, ou um galho de árvore, ou sei lá, uma arma mesmo, como uma massa. Alguns dizem que a opção mais prática seria uma arma multiuso. A arma que eu escolheria, provavelmente seria o facão. Porque é leve, poderia usá-lo para cortar lenha, para abrir trilha, e é uma arma de camponês. Eu digo às pessoas que querem armas extravagantes como espada samurai, que precisariam ser mesmo um samurai. Mas nem todos concordam que as armas brancas funcionariam. Conhecendo o crânio humano, só cansaria tentar matar todos eles. Embora seja senso comum de que se deve usar armas brancas porque não precisam de munição, também não podemos contar com isso. Outros ainda acreditam que nada substitui o poder de fogo, incluindo o especialista em armas de fogo, Kyle DeFore. A arma que escolheria para lidar com os mortos-vivos seria uma M4. Digo isso porque me permite ficar mais afastado. Mas qual arma seria melhor? Vejamos 4 armas de fogo disponíveis que poderiam ser usadas durante um apocalipse zumbi. A M4 ou a AR-15 é baseada na plataforma da M16, que entrou em serviço no final dos anos 50 e início dos anos 60. Os cartuchos comportam 30 projéteis. Há muito tipo de munição disponível. As desvantagens seriam um pouco mais difícil de esconder e a munição para essa arma pode ser difícil de encontrar. Para ameaças de zumbis que chegaram mais perto, o revólver é uma ótima opção, como essa pistola Target 22. As vantagens? Os projéteis são bem pequenos e podem ser encontrados em lojas de ferragens. Você pode carregar vários. As desvantagens? Ela só é boa a uma distância de 25 a 50 metros. E não atravessa nenhum tipo de barreira muito bem. O ponto do tiro é vital. Se você olhar bem aqui, a ferida de entrada do meu disparo foi nesse espaço bem acima do nariz. Aqui atrás podemos ver a ferida de saída, que não é tão feia, mas que ainda executa bem o trabalho. Outra arma popular é uma arma de 9 milímetros. Essa arma fica entre uma calibre 22 e uma calibre 12. Tem excelente penetração de barreira. É precisa e eficaz a cerca de 50 metros. Desvantagens? A 9 milímetros pode ser difícil de encontrar, a menos que esteja perto de uma área militar ou policial. Vejamos a espingarda Shotgun, como essa Remington 870. Elas existem há mais de 100 anos, disparam balas calibre 12 e são devastadoras de perto, em balística terminar e penetração de barreira. Uma ferida arrasadora.
E aqui na parte de trás, vemos que causou uma destruição. O topo da medula foi destruído e a espinha do zumbi foi partida ao meio. Metade. Essa provavelmente é uma das melhores armas contra zumbis aqui. Qualquer que seja a arma escolhida, não se deve considerar apenas o poder de fogo quando se trata de combater zumbis. E se você estiver sozinho, sem ajuda de militares, sem trens de abastecimento, sem peças de reposição e nem munição? Ter a arma certa pode ajudar a proteger contra a ameaça de zumbis. Mas é mais difícil se preparar para os dilemas morais que enfrentaríamos. Num surto de zumbis, teríamos que enfrentar tremendas barreiras sociais, morais e religiosas. As pessoas vão querer entregar os filhos para o governo? Ou vão manter os filhos presos, amarrados num quarto, esperando que alguém encontre uma cura? Alguém vai mesmo deixar um vizinho atirar na cabeça da sua mãe? Se houver um desastre, queremos acreditar que temos o que é preciso para sobreviver. Queremos acreditar que podemos fazer tudo sozinhos. Mas podemos mesmo? Senhoras e senhores, o mundo mudou muito. O inimigo pode parecer um amigo ou um parente. Parada. Mas não são mais quem gostaríamos que fossem. Não se mexa, senhora! Apenas através de uma ação decisiva, vamos mandá-los de volta para as portas do inferno! Pelos Estados Unidos, muitos imaginam como seria um apocalipse zumbi. Até o governo americano voltou sua atenção para os zumbis. Em maio de 2011, o Centro de Controle de Doenças publicou um memorando oficial sobre como sobreviver a um apocalipse zumbi. Um senhor do CDC escreveu no blog oficial da instituição um artigo sobre preparação contra zumbis. Ele quis mostrar que se preparar para um apocalipse zumbi é exatamente como se preparar para todos os outros desastres de que falaram nos últimos 10 ou 15 anos. Quando me perguntaram sobre isso, eu disse que deveria haver uma força-tarefa contra zumbis. E que precisávamos de uma força criativa para fazer as pessoas pensarem em sua preparação. Os zumbis são a ameaça perfeita do século XXI. Se pensarmos nas ameaças mais comuns que enfrentamos, como pandemias, mudanças climáticas, ataques terroristas. E o zumbi se encaixa perfeitamente dentro dessas ameaças. Se um grupo de jovens começar a aprender sobre estocagem de alimentos e água e utilização de equipamento médico, não importa se vão enfrentar zumbis ou não, a questão é que estarão prontos. Um ataque de zumbis provocaria uma crise em uma escala inimaginável. Como seria uma invasão de zumbis? O apocalipse provavelmente começaria devagar. Alguns poucos médicos veriam as primeiras infecções. No apocalipse zumbi, qualquer hospital para onde as vítimas forem levadas será o marco zero. Os hospitais costumam passar por simulações de desastre. Num desses treinamentos, 20 funcionários atuaram como pacientes. E, embora o nosso hospital seja bem grande, tivemos que usar recursos do hospital todo para lidar com 20 pacientes. Imagine se tivéssemos que tratar milhares de pacientes. É um jogo de números que torna o apocalipse zumbi tão terrível e tão devastador para nós. Os primeiros socorristas teriam pouco tempo para reagir, pois os hospitais logo estariam sobrecarregados. A primeira linha de defesa num surto de zumbis é manter a cabeça no lugar. Digo isso no sentido literal e figurado, pois será algo inédito. Mas também fomos preparados nos últimos 10 anos por causa do surgimento de pandemias. Quando os primeiros infectados forem socorridos, os médicos vão encontrar sintomas incomuns. Talvez tentem tratar com medicamentos, mas não vão encarar como algo que precisa ser absolutamente detido. Os médicos não vão matar pacientes para impedi-los de infectar os outros. À medida que a infecção se espalhasse e a população sucumbisse ao vírus, a infraestrutura entraria em colapso. Não demoraria muito para a internet cair. A gente ficaria sem energia elétrica, gás, simplesmente porque não haveria pessoas suficientes para ocupar essas posições e manter a infraestrutura funcionando. A ordem social começaria a ruir. Assim que os governos caíssem, nós, como sociedade, tentaríamos manter uma ordem. Mas como não haveria uma figura central, diversos grupos de pessoas estariam lutando entre si pelo poder e viraria um caos. Com os sistemas de abastecimento interrompidos, encontrar comida e água seria uma luta de vida ou morte.
Por causa da globalização, nós nos tornamos mais dependentes da entrega de produtos frescos no mesmo dia. O que vai acontecer quando os caminhões pararem de chegar? O que vai acontecer quando os navios pararem de navegar e os aviões não voarem mais? O assustador no apocalipse zumbi é que eles podem nos matar de diversas formas, sem precisar de contato físico nenhum. Podem nos matar de fome, desidratação ou com a doença. Como em qualquer desastre, a sobrevivência dependeria de uma boa comunicação. Seria preciso usar o que restou dos meios de comunicação para compartilhar informações com os sobreviventes. A primeira linha de defesa contra um surto de zumbi seria a nossa comunicação. Se sobrevivêssemos e conseguíssemos entender a natureza da ameaça, então os nossos celulares e a internet seriam a nossa primeira linha de defesa. É bastante engraçado dizer que o Twitter talvez nos ajude no apocalipse. Mas pode muito bem ser que isso aconteça. A comunicação é essencial, mas não será suficiente. Os militares precisariam mobilizar seu arsenal para lutar contra a horda de zumbis. E enfrentar um exército de zumbis exigiria uma estratégia militar totalmente nova. Os exércitos modernos vão ter que repensar sua estratégia ao lidar com hordas de mortos-vivos. Vão ter que saber as táticas para enganar o inimigo. Acho que o exército moderno atiraria muito menos e escaparia muito mais se enfrentasse uma horda de zumbis. Se você disparar uma arma para matar um zumbi, poderia haver 10 mil na esquina que ouviriam o tiro. Mesmo com a nova estratégia, nenhum exército poderia vencer sozinho. Também dependeríamos da comunidade internacional para fechar as fronteiras e isolar o país infectado, impedindo a disseminação do vírus zumbi. Os germes não conhecem as fronteiras de um país nem entendem as políticas nacionais. Há um incentivo real para identificar rapidamente o que está acontecendo e compartilhar essa informação. Você teria a ajuda de outros países para cuidar de seu surto e receberia informações adicionais para tentar compreender como se livrar do surto. Pandemias anteriores nos mostraram que a comunicação aberta entre governos e cidadãos é vital para impedir um surto mortal. Os regimes autoritários são muito relutantes em admitir que tem um problema. Em 2003, quando a epidemia de SARS começou na China, o país ocultou informações que eram vitais para o resto do mundo. Eles aprenderam que a disposição de liberar apenas determinadas informações era mais perigoso, não menos. Tiveram que se abrir e buscar o apoio de outros países para ajudar a si mesmos. O surto de SARS foi um alerta para a comunidade mundial. E hoje em dia é muito menos provável que os países escondam o que está realmente acontecendo. Podemos depender do governo para nos salvar da aniquilação total? A história recente tem mostrado que os governos podem não ser de muita ajuda em grandes catástrofes. O Katrina nos mostrou como seria um apocalipse zumbi com um colapso completo do sistema em todos os níveis. Do presidente ao departamento de polícia de Nova Orleans. Nós vimos uma cidade se desintegrar dia após dia, após dia. As pessoas tiveram que subir no telhado das casas, segurar cartazes, gritar por ajuda. Exatamente o que veríamos num surto de zumbis. As lições aprendidas após eventos como o Katrina ajudaram os governos de todo o mundo a repensar suas estratégias durante desastres. Mas em um apocalipse zumbi, talvez nem seus melhores esforços sejam o suficiente. Há muita burocracia, inclusive na saúde pública e entre os socorristas. São todos treinados a seguir procedimentos operacionais padrão. E desenvolveram esses procedimentos como uma forma de rotinizar suas interações com o mundo exterior. Podemos dizer que os mortos-vivos não seriam um acontecimento padrão. Provavelmente lidariam com eles no início, mas não saberiam o que fazer. E, como resultado, cometeriam erros. As políticas burocráticas sobre esta questão seriam sangrentas em todos os sentidos. Se não podemos contar com o governo para nos salvar e não podemos salvar a nós mesmos, o que faremos? Como combater um zumbi? O erro que muitas pessoas cometem é se preocupar apenas com a boca do zumbi e não entendem que há duas mãos estendidas tentando agarrar você também. Esse triângulo que é formado pela boca e as duas mãos é o que eu chamo de funil fatal. Mas não é nada difícil evitar esse funil fatal ao se desviar e ficar de olho nas mãos. Agarre a garganta, prenda a perna e empurre a cabeça. Agora, se a cabeça cair, o corpo cai. Então, dessa forma, você poderá fugir ou acabar com ele dando um pisão na cabeça. Os zumbis invadiram
e a devastação foi total. Uma nova geração surge para reconstruir tudo. A geração Z. As crianças que cresceriam após um surto de zumbis teriam muitas dificuldades e seriam bem mais resistentes. Seriam como os meus avós da Segunda Guerra Mundial, que até morrerem ainda reutilizavam sacos plásticos e colocavam água na garrafa de suco para fazê-la render mais. Quando comparamos as gerações e imaginamos como enfrentariam um apocalipse zumbi, lembramos da geração da Segunda Guerra Mundial. Eram pessoas muito fortes que haviam sobrevivido à depressão e a uma guerra difícil. À medida que a sociedade se recuperaria, como seria esse novo mundo? Depois de um apocalipse zumbi, a economia mudaria drasticamente, voltando ao escambo e à subsistência. Seríamos obrigados a produzir para consumir. E a aprender a fazer coisas com as próprias mãos seria muito importante. Indústrias de alta tecnologia desapareceriam, pois a sociedade pós-apocalíptica priorizaria as necessidades humanas mais básicas. Qualquer pessoa que não fosse capaz de contribuir na defesa ou na cadeia de abastecimento seria um cidadão secundário. As profissões mais valiosas seriam setores que realmente salvam vidas e alimentam as pessoas. Os médicos e os agricultores seriam essenciais. Os engenheiros e mecânicos para gerar eletricidade e utilizar a infraestrutura restante. Como estão as coisas aí? Ainda temos muito que fazer. Após um desastre de grande escala, alguns deixariam de se preocupar com o bem comum e resolveriam as coisas com suas próprias mãos. Em muitos filmes pós-apocalípticos, vemos a situação do lobo solitário, do cara que resiste com um arsenal de armas, sozinho contra o mundo. Nós temos ideias muito românticas. Quando chegar a hora, quero ver você plantar uma horta e colher sozinho. Os sobreviventes Rambo encarariam a situação com uma grande dose de testosterona, com armas e lança-chamas para abrir caminho. Depois viriam os verdadeiros sobreviventes que sabem como purificar a água, como plantar o seu próprio alimento, como cuidar de seus filhos quando ficarem doentes, que plantas comer, e essas pessoas durariam muito mais do que os aspirantes a Rambo. A maioria concorda que a sobrevivência a longo prazo dependeria da cooperação para reconstruir a sociedade que os zumbis teriam destruído. Um indivíduo não pode reconstruir uma civilização. Nós, como uma espécie, sobrevivemos e triunfamos porque aprendemos a trabalhar juntos. E neste país, a noção de trabalho em conjunto se tornou um tabu. Mas a verdade é que na crise, as pessoas precisam se unir, negociar e formar uma espécie de sociedade de proteção mútua. Comunidades se formam facilmente quando todos compartilham algo em comum: a necessidade de sobreviver. Mas quando a ameaça imediata é superada, encontrar um propósito comum torna-se mais difícil. No início, todos se juntariam e correriam para algum lugar ou então ficariam fechados. Mas quando chegasse a hora de esperar, é que surgiriam os vários tipos de personalidade. Cada grupo precisaria de um líder carismático para sobreviver. Se não sobrevivêssemos a um apocalipse zumbi, talvez a culpa não fosse tanto dos zumbis, mas principalmente nossa. Nós nos atacamos um ao outro quando nossas esperanças se acabam. Já vimos vários incidentes em que a sociedade se perdeu. Se há uma forma de perdermos essa luta, com certeza é esta. Os zumbis não são a única coisa a temer. Devemos ter medo do que os homens são capazes de fazer quando estão com medo. Se a natureza humana é muitas vezes o nosso pior inimigo, não há nada que possamos fazer para impedir nossa autodestruição? Em St. Louis, Missouri, um grupo já está agindo. O Zumbi Squad. O Zumbi Squad começou com um grupo de amigos que gostavam de filmes de zumbis e que achavam que sobreviveriam melhor do que os personagens. Até que se transformou numa discussão sobre as habilidades necessárias para sobreviver. A passagem do Zumbi Squad é simples. O modelo de sobrevivência do lobo solitário não funciona. Para superar um grande desastre, é preciso haver uma comunidade. Vamos para aquele lado. É muito melhor ter um grupo de pessoas ao seu redor, seus amigos, pessoas com quem você trabalha bem e com quem tem um bom relacionamento.
O grupo não foi criado para destruir zumbis, pois também recolhe alimentos enlatados e faz campanha de doação de sangue para a Cruz Vermelha. Nos divertimos, saímos e causamos. Mas, ao mesmo tempo, chamamos a atenção das pessoas. Para se construir uma comunidade, é preciso conhecer os vizinhos. Se você já tem um conhecido, terá uma chance melhor de sobreviver. No início, nem todos conseguem levar o Zumbi Squad a sério, incluindo os membros do governo local. Eu pensei, por que estão vestidos como zumbis? É dia das bruxas? Mas o treinamento do Zombie Squad oferece um excelente material de apoio. Eles nos mostraram como podemos construir uma comunidade de diferentes maneiras. Nós acreditamos que se você se preparar para os zumbis, um tornado não é grande coisa. Você pode se preparar para um terremoto. Os responsáveis pelo salvamento em caso de catástrofe começaram a levar o Zumbi Squad a sério. Os membros do Zumbi Squad nos ajudaram com o treinamento do esquadrão regional. Eles atuaram como suspeitos e vítimas. Quanto maior o nível de estresse no treino, melhor vão reagir no mundo real. Então, quanto mais realista, melhor. O que começou como uma comunidade online em St. Louis se tornou uma organização mundial com 28 filiais e 20 mil membros ativos. Há escritores, produtores de cinema, cientistas, físicos nucleares, militares, e todos estão se unindo para criar uma grande fonte de informações. Nem todos que se juntam ao Zumbi Squad acreditam que um apocalipse zumbi está prestes a surgir. Mas todos acreditam que precisamos estar preparados para a próxima catástrofe, seja ela qual for. E se os mortos retornarem, bem, talvez grupos como o Zumbi Squad favoreçam a humanidade. Espero que em tempos de crise muitas pessoas demonstrem suas melhores qualidades, pois elas é que vão se levantar e enfrentar os zumbis ou outros predadores humanos. Se houver um número suficiente de pessoas nessas condições, nós conseguiremos contra-atacar e sobreviver. Os zumbis podem representar a maior ameaça para a civilização que podemos imaginar. Mas se nos prepararmos para o impensável, estaremos prontos para o inevitável. Será que vamos ouvir os alertas da história? Ou estamos condenados a um destino pior que a morte? Aviso: este programa contém imagens de violência. Recomenda-se precaução. Zumbis. Você já os viu nos filmes. Os zumbis são os monstros mais assustadores da história. Mas há alguma verdade nessa história? Toda cultura cria sua própria versão de zumbis. Eles seriam reais? Várias doenças ao longo da história produziam os mesmos comportamentos dos zumbis. Então a possibilidade existe. Você nunca enfrentaria um zumbi. Enfrentaria milhões ou milhares. Como sobreviveria? O que faria no dia a dia? Destrói completamente. A espinha do zumbi se parte ao meio. Você está pronto para um ataque de zumbis? Zumbis, uma história viva. A morte é o maior temor do homem. Mas há algo ainda mais aterrorizante. Quando os mortos voltam à vida e se tornam nosso pior pesadelo. Um zumbi. Todo tipo de característica humana some. Eles parecem humanos, mas não são quem costumavam ser. Eles são levados a comer carne humana e nunca ficam saciados. É como uma praga. Como se você fosse atacado por um enxame de insetos. Você está cercado por todos os lados e não há como escapar. Eles são tudo o que mais tememos. O que realmente assusta é que não é apenas um zumbi, é um grupo. Você não pode fugir e nem matar todos eles. A ideia de que o perseguem simplesmente é porque você tem um coração vivo. Isso é absolutamente aterrorizante. Os zumbis nos mostram uma realidade terrível, com a possibilidade não apenas de nossa própria morte, mas da morte de toda a civilização. Todos os outros monstros tentam destruir os seres humanos. Os zumbis vêm atrás de toda a raça humana.
Para entender os zumbis, é preciso saber de onde eles vêm. O zumbi moderno vem de um filme de 1968 do então desconhecido diretor americano George Romero, chamado A Noite dos Mortos-Vivos. O que George Romero fez foi reescrever o livro dos zumbis, transformando-os em criaturas apocalípticas. Ele queria um monstro que não tivesse uma definição. Então criou uma criatura que não tivesse uma explicação específica para a sua origem. A visão de Romero... O Ghoul é um demônio feminino. Na maioria das vezes era um demônio de uma mulher. Era alguém que caíra em desgraça ou que vivera uma vida pecaminosa. Em algumas lendas mais antigas, o demônio era uma prostituta. Elas se escondiam no deserto e chamavam as pessoas como as sereias. Então voltavam ao seu estado natural, que era um monstro devorador horrível. Era uma criatura tão convincente que a palavra Ghoul tornou-se o nome do zumbi de Romero em A Noite dos Mortos-Vivos. Mas o ancestral mais temível do zumbi veio da Escandinávia, um viking morto-vivo que tinha um apetite insaciável por carne humana, chamado Drogur. Os Drogors eram bem conhecidos na mitologia nórdica. Eram pessoas que voltavam da morte como máquinas implacáveis. E a única maneira de detê-los era atraí-los de volta ao chão de alguma forma. Eles mantinham um certo grau de inteligência, o que os tornava um pouco mais assustadores porque sabiam o que eram e se aproveitavam disso. A única coisa que poderia detê-lo seria um herói. E estamos falando de uma força sobre-humana. Então, um herói comum viraria um almoço para eles. O Drogur nórdico é o zumbi mais selvagem da história. Mas a criatura mais próxima de nosso zumbi moderno era o Retornado da Europa Ocidental. E o homem que documentou o Retornado foi um clérigo inglês do século XII chamado de William de Newburgh, o primeiro caçador de zumbi da história. Ele escreveu sobre espíritos que eram os mortos famintos que precisavam se alimentar dos vivos. Eles não deviam saber o motivo, nós não sabemos, mas William de Newburgh foi uma das primeiras pessoas a tentar entender a causa. Para William de Newburgh, os retornados não eram apenas uma lenda. Eram reais e queriam nos destruir. Ele escreveu: não seria fácil acreditar que cadáveres saem de seus túmulos, a menos que houvesse muitos casos confirmados por várias testemunhas. Na época, seus relatos foram importantes para a igreja porque eram uma tentativa de entender, identificar e eventualmente exterminar esses monstros que retornavam para atormentar os vivos. Ele queria saber se havia alguma forma de entender essa necessidade horrível, porque se eles entendessem, talvez pudessem combatê-la. Os retornados de William de Newburgh são parte de uma tradição de zumbis que abrange muitas civilizações ao longo de milhares de anos. Mas eles estão de volta e agora nos aterrorizam mais do que nunca. Na história, quando as sociedades enfrentavam uma ameaça desconhecida e não sabiam como lidar com aquilo, a ideia de que os mortos voltavam para atacar os vivos se tornou muito popular. Muitos acreditam que a civilização está mais perto do que nunca do colapso total. Sentimos que o fim do mundo está chegando. Há tantos elementos surgindo em diversas partes, esperando para destruir toda a sociedade. Tem a guerra mundial contra o terror, o aquecimento global e também tem um colapso financeiro global. Desastres naturais, furacões, derretimento das calotas polares, tsunamis. Temos conflitos políticos de todo tipo, incluindo o terrorismo. Chegou um ponto em que, quando ligamos a TV, tudo o que nós vemos pode ser muito desastroso. Mas a questão é, a ameaça de um apocalipse zumbi é mesmo real? A paranoia é o centro do nosso medo de zumbis. O fato de que qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, pode ser o inimigo. Mesmo que os zumbis não existam, o medo é, de certa forma, um contágio social. Depois de um certo ponto, quase não importa se os zumbis existem. A nossa sobrevivência como espécie pode estar em risco, pois os zumbis voltaram e estão mais perto do que você imagina.
como combater um zumbi. Esta é uma katana, a arma do samurai. E provavelmente a espada mais famosa da história de combate. Os samurais treinavam a vida inteira para aperfeiçoar a técnica com esta arma. Infelizmente, a maioria de nós aprende a usar esta arma assistindo a filmes de samurai, o que é um bom modo de se cortar. A melhor opção pode ser o facão. É barato e fácil de encontrar. Essa arma também é usada para abrir trilhas, mas infelizmente, o medo não é uma coisa que os mortos-vivos costumam sentir. Para entender os zumbis, é preciso começar pelo final, com a morte. Porque a morte é o nosso maior temor. Mas tememos ainda mais que os mortos voltem. Não importa onde você esteja, nem sua cultura ou de que período seja, todos nós entendemos a morte. Todo mundo morre, todo mundo vai morrer e todos nós temos medo da morte. E nosso medo dos mortos é muito prático, porque os cadáveres são prejudiciais à saúde. O que acontece com os corpos depois que morrem não é nenhum mistério. Cadáveres expostos ao ambiente podem contaminar o sistema de água e vários tipos de doenças podem surgir por conta disso. O corpo de uma pessoa pode ser dividido em mais de 400 diferentes tipos de produtos químicos, alguns dos quais são muito aromáticos. Talvez já tenha ouvido falar do cheiro da morte. É um cheiro que nunca se esquece. Dada a realidade grotesca dos cadáveres, os seres humanos aprenderam a se desfazer rapidamente de seus mortos. Um dos primeiros exemplos de enterro da história foi encontrado em Ponteneud Cave, no país de Gales, onde restos mortais foram sepultados há mais de 225 mil anos. Nós começamos a enterrar os mortos com um certo grau de cuidado, respeitando o fato de que estavam vivos e também respeitando o seu potencial como ameaça aos vivos. E essa foi a base da civilização. As civilizações desenvolveram rituais fúnebres para oferecer um tratamento adequado aos mortos e para garantir que não voltariam. Túmulos subterrâneos com um enterro em caixões fechados e lacrados eram uma forma de garantir que os mortos ficariam com os mortos e não voltariam para nós de uma forma que não gostaríamos. Em 2009, arqueólogos desenterraram na Irlanda os esqueletos de 2 homens que datam do século VIII. Mas eles não foram apenas enterrados. Foram encontrados com pedras em suas bocas. Arqueólogos especulam que tenham sido enterrados assim para impedi-los de se alimentar dos vivos. Em muitas crenças, costumavam colocar um tijolo na boca para evitar que o cadáver mordesse, pois impedi-lo de usar a sua principal arma era crucial. Ao longo da história, muitas culturas encararam seriamente a possibilidade dos mortos retornarem. Os gregos antigos acreditavam tanto que inventaram uma palavra para isso: machalismos. A antiga palavra grega machalismo significa mutilar o corpo para que ele não volte dos mortos. Às vezes removiam os órgãos internos, coração, fígado, cérebro, algo que impedia a função vital do corpo. Muitos desses rituais permaneceram e também foram passados de uma cultura para outra. Os chineses temiam tantos os mortos-vivos que preferiam não se arriscar e amarravam todo o corpo durante a preparação para o enterro. Se um corpo fosse enterrado de acordo com o costume chinês, ele seria amarrado para que não pudesse se mover. E muitas vezes poderia ser preso ao próprio caixão. A ideia era trancá-lo no caixão que o acompanharia até o outro mundo. As amarras, se feitas corretamente, mantinham o corpo dentro do caixão e, se o menor erro fosse cometido, surgiria um monstro, que só poderia ser detido por uma combinação de ritual, magia e força. O fim da civilização com o apocalipse zumbi representava o medo dos americanos em 1968. O que começou como um filme de terror de baixo orçamento tornou-se um sucesso internacional. Hoje, os zumbis de Romero continuam a voltar da morte em números cada vez maiores. Mais da metade dos filmes de zumbis foram feitos após 11 de setembro de 2001. Eles estão crescendo no cinema, na literatura, nos videogames. Por toda parte tem zumbis. Faz parte da cultura pop. Mas Romero não inventou o zumbi.
Essa criatura existe desde que o homem vive na Terra. Os zumbis apareceram pela primeira vez em uma das primeiras obras da literatura, a Epopeia de Gilgamesh. Numa das obras conhecidas mais antigas, a Epopeia de Gilgamesh, Ishtar diz: "Vou levantar os mortos e eles vão comer os vivos. Os mortos vão superar os vivos." Parece um apocalipse zumbi. A palavra zumbi significa cadáver reanimado e vem do voodoo haitiano, que tem suas raízes na África Ocidental. Historicamente, o zumbi está enraizado na religião voodoo. E é alguém cuja mente é controlada por outra pessoa, é como um escravo. O zumbi do voodoo, que se originou na África e foi para o Haiti, é muito diferente do zumbi de Romero. A palavra zumbi tecnicamente se refere ao zumbi tradicional do voodoo haitiano. Não tem nada a ver com o zumbi da cultura moderna, da horda viral, voraz e carnívora, que agora chamamos de zumbis. Mas várias outras grandes civilizações temiam criaturas que podiam voltar da morte, como os zumbis. Na China, os mortos-vivos são chamados Jiangshi. O Jiangshi é um monstro fascinante e terrível do folclore chinês. É um fantasma faminto que retorna para devorar os vivos. Esse fantasma volta para atacar não só os vivos, mas a própria família, como um castigo por não ter sido devidamente sepultado. Como muitas culturas, os chineses realizam rituais de sepultamento para garantir a passagem segura do morto para o outro mundo, para que este não volte e ameace os vivos. Num sepultamento incorreto, o espírito não consegue seguir em frente. Ele permanece aqui atormentado, então procura se vingar daqueles que deveriam lhe dar um sepultamento decente. Como o nosso zumbi, o Jiangshi ataca os vivos de forma implacável e aterrorizante. É muito difícil detê-lo. Ele tem uma raiva justa a seu favor, por assim dizer. Enquanto o zumbi chinês volta para castigar os vivos, no folclore árabe, tornar-se um zumbi era a punição por se ter uma vida imoral. Esse zumbi era chamado de Ghoul.